Oi, gente! Voltamos oficialmente com o canal e, como prometido, a gente tem uma notícia para contar para vocês que a gente está muito feliz. E finalmente a gente veio compartilhar com vocês que a gente pegou a residência permanente aqui do Canadá. Então, a gente, uma coisa que a gente até notou aqui a timeline, porque é coisa, mas a gente tá muito feliz. Foi uma conquista pra gente, né? A gente fechou o quê? Quando a gente conseguiu o PR foi um ano. Um ano e meio de Canadá, um pouquinho de menos. Canadá. Né? Então, vamos lá, a gente vai compartilhar com vocês como é que foi todo o processo. E então vamos. Falar um pouquinho da trajetória inteira e até Sim. Essa conquista aí bem grande. Sim. Então acompanhe o vídeo. É um pouco de, assim, vamos dar uma contextualizada, né? Quando a gente decidiu se mudar para o Canadá, né? A gente decidiu Vancouver e tudo mais. A gente começou as primeiras conversas com a Fernanda, que inclusive ao longo da história vocês vão entender um pouco mais como é que foi o processo com ela, enfim. A gente pegou meio que uma mudança no processo de imigração aqui para o Canadá. Foi uma decisão que a gente fez porque a gente julgou que ia ser mais benéfico pra gente, só que ao mesmo tempo foi um pouco de sorte, porque como é que era mais ou menos o processo, meio que receita do bolo, assim, né? O casal vinha fazer uma faculdade aqui no Canadá, ia estudar e o outro podia trabalhar full time e, enfim, a maioria das pessoas faziam isso quando se mudavam pro Canadá, né? A gente pegou a mudança de que se você viesse com um casal fazer uma faculdade, o parceiro não tinha direito a trabalhar full time. A não ser que viesse fazer um mestrado ou doutorado, né? Sim. Que não era o nosso caso. Que não era o nosso caso. Nenhum dos dois veio fazer mestrado nem doutorado, então, por exemplo, o meu curso não daria direito para Ana vir trabalhando e nem o dela daria direito para eu vir trabalhando. Até por isso a gente veio os dois estudando. Sim. A gente não é profissional da área de imigração, né? Por isso que a gente já deixa aqui bem claro que todas as dúvidas mais burocráticas, chamem a Fernanda, nossa parceira do canal, né? Da SP Intercâmbio. A gente vai deixar o contato dela tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário. E se vocês entrarem no nosso Instagram, lá também tem coisa com ela. Então, fiquem à vontade para falar com ela sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente vai mais contar o nosso processo, nossa experiência, né? Enfim, então a gente... por questões de inglês, conexão, enfim, várias áreas, a gente decidiu que os dois iam fazer um curso aqui. Pegou junto com a mudança, né, enfim, foi um pouco de sorte nossa, mas a gente veio os dois fazendo um curso, o detalhe, que era muito importante. O meu curso é de 1 ano, foi de 1 ano, né, então eu já sabia que eu tinha 2 opções. Ou eu já engatava um outro curso depois desse primeiro, ou eu ia pedir o meu PGWP, que me dá direito a trabalhar aqui full time por 1 ano, porque meu curso era de 1 ano, certo? Então a gente já tinha em mente que essas eram as 2 opções, né? E com isso, o Pedro viu a necessidade, vamos dizer assim, da gente buscar a residência permanente o mais rápido possível, né? Então, desde quando a gente estava no Brasil, a gente começou o processo aí para vir para cá em 2023, eu acho, que a gente aplicou pro visto e tudo. Sim. E daí, ainda em 2023, a gente começou a ver que, tipo, o pessoal tá começando a pedir francês para imigrar pro Canadá. Só que só ficou na mente, assim, que precisava, mas a gente nunca aprofundou nem nada, porque a ideia era vir para estudar e tal. E tudo parecia muito longe ainda, né? Tipo, a gente tava em 2023, estamos gravando hoje aqui em 2026. Então era um negócio para 3 anos para frente, a gente tava... tudo bem, precisa de francês. Mas daí 2024 começou, e daí a gente já tinha nosso visto aprovado e tudo mais. E como a gente viu, tipo, a Ana acabou de explicar, o curso dela era de 1 ano, o meu era de 2. Então a gente tava naquela, se ela fizer 1 ano, depois mais 1 ano de PGWP, dá 2 anos. Daí quando acabar meu curso, vamos supor que a gente tá gostando muito, a gente vai ter que ir embora, ou vai ter que gastar um dinheirão para fazer mais um outro curso e tal. Então a gente começou a realmente pensar mesmo, tipo, vamos focar no PR mesmo o mais rápido possível pra
por exemplo, a ideia mesmo era quando ela se formasse nem precisar o PGWP, a gente já ter o PR e pronto, ia ficar perfeito, assim. E aí vocês vão ver toda a trajetória, cada detalhezinho que a gente passou, cada perrengue também que foi acontecendo durante o caminho, até a gente conseguir o documento em si que chegou recentemente, né? Sim, então vamos lá. A gente tá aqui com uma colinha, tá? Porque são 20 tópicos aqui que a gente marcou de momentos que foram acontecendo. Olhando assim, que a gente fala, 1 ano e meio de Canadá, mas teve coisa, gente. Não foi fácil, não. Então, aqui o primeiro, março de 2024. A gente ainda estava no Brasil em março de 2024. Como vocês sabem, a gente chegou no Canadá em agosto de 2024. Então, estamos falando aí de 5 meses antes de vir para cá. Eu resolvi que eu ia fazer um curso lá que era um super intensivo de francês, para ver se eu ia ter alguma aptidão e tal. E no fundo, tipo assim, ajudou um pouco, só que como era esse super intensivo, eu não sabia nada, fui do zero, assim, ele ajudou realmente só um pouco, assim, eu não conseguia aprender. Então eu vi a necessidade de comprar um outro curso e começar a estudar mais, só que eu vi que, tipo, realmente era possível aprender o francês e chegar no nível que eles pedem aqui, que é depende da prova que vai fazer, eu posso gravar um vídeo depois separado falando só do processo para conseguir a nota de francês, se vocês quiserem. Mas, indo aqui para nossa timeline, eu vi que era possível conseguir um nível de francês pra gente conseguir o PR mais rápido, né? Sim. Então, eu comecei em março de 2024, comecei a estudar francês, mas assim, que eu comecei a estudar mesmo, com fazer aula e tal, eu acho que foi ali para abril, maio mesmo, que eu comecei um curso que todo dia eu estudava, acho que foi lá para maio de 2024. Daí vocês vão ver agora a loucura que foi. A gente tá falando de março, ele começou a tipo, ok, como é que faço esse negócio, não sei nada de francês, por onde que eu começo? Ali por abril, maio, que ele começou a pegar a sério, então ele fez um curso online, daí depois ele começou com professora particular, e assim a gente vai, né? Em julho de 2024, ele falou, e se eu fizesse a minha primeira prova do francês? Ainda no Brasil. Isso, porque a gente chegava aqui em agosto, eu falei, pô, vou fazer a prova em julho, daí a gente chega lá, eu já vou ter a nota, na minha cabeça as coisas eram uma maravilha. A gente chega no Canadá, eu já vou ter a nota de francês, a gente só faz uma provinha de inglês, pô, já abre o perfil e logo já estamos com a residência permanente. Daí beleza, fui lá em julho fazer a prova, até fui bem, assim, tirei B2 na maioria das coisas, só que uma notinha lá que precisava de 10 eu tirei 9. Eu falei, pá, aí não deu. Mas assim, tipo, eu vi que eu tava perto e eu estudei por um período bem curto, né? Uhum. Então eu falei, pô, é possível, é atingível. E daí, beleza, só que daí isso foi final de julho de 24. E daí em agosto a gente se mudou pra cá. Sim. Então, agosto de 2024, mudança para o Canadá com o nosso Study Permit, então seguindo com o que a gente já tinha planejado. Sim, e daí, tipo, a gente chegou aqui dia 20 de agosto, né? E daí uma semana depois, dia 20 e pouco, a gente resolveu que já era o momento da gente fazer nossas provas de inglês. A gente não tava ansioso não, tá bom? Não, porque foi tudo marcado considerando que essa prova de francês eu já passaria, né? Então foi tipo assim, em julho fazer a prova, vou conseguir, em agosto a gente já faz a de inglês e já fica tudo certo. Mas não foi o que aconteceu. Mas daí em agosto a gente chegou, a gente já fez a nossa prova de inglês, a gente não tirou a melhor nota do mundo, mas a gente tirou uma nota ok. A gente tava uma semana aqui só, então não dava pra tirar uma baita nota. Só que a gente tirou uma nota ok que validava ali, já dava bastante ponto no sistema do Express Entry lá que é o portal pra conseguir ali a residência permanente, né? A gente fez a prova do CELP, né? A gente fez o CELP General, eu acho que é o nome. Uhum. Que é uma das provas aceitas no processo de imigração, né? E o pessoal comenta que é uma das provas mais acessíveis em termos de, tipo, a parte de fala e a parte de escuta, eu acho, né? Ela não é com um professor ali. Você faz tudo pelo computador. Então acaba que tem uma pressão a menos do que quando compara com o IELTS, que você vai lá e tem uma entrevista frente a frente com a pessoa e acaba dando uma pressão a mais, assim. Então o pessoal recomenda bastante fazer o CELP. Eu acho que, no geral, a prova, como um todo, eu achei bem tranquila, né? Sim, assim, sim. Não foi... Não é aquele bicho de 7 cabeças, exato. assim. É uma prova bem fazível. Sim, ainda mais porque para a gente conseguir a aprovação na faculdade, a gente já tinha que ter feito um teste de inglês, sim, né? Sim. Que no caso a gente fez o Duolingo na época. Então, assim, foi meio que o mesmo estilo, assim, né? O mesmo estilo de prova. Então,
Só que a diferença, o Duolingo dá pra fazer em casa, né? Sim. E esse CELP vai numa escola de inglês, a gente foi aqui em Downtown mesmo, numa escola de inglês lá e faz a prova. Mas é tranquilo, assim, tem que dar uma estudadinha, óbvio, ainda mais se quiser uma nota alta, tem que estudar mais. Sim. Mas então, ok, a gente chegou aqui em agosto, uma semana depois fez as provas do inglês, né? Sim. E daí em setembro de 2024... Eu já marquei minha segunda prova de francês, porque eu falei, o quanto antes. Eu tava nesse ritmo de, tipo, vamos fazer o quanto antes, quanto antes, quanto antes. E aí, essa segunda prova foi engraçado, que a nota que antes eu tinha tirado 9 e precisava de 10, eu fui lá e tirei 13, mas daí na nota de escuta eu caí, e daí eu fiquei abaixo do nível mínimo. Daí, de novo, não deu certo a prova do francês, porque, tipo, eu não consigo juntar as notas de duas provas, né? Em uma prova só eu tenho que tirar na de leitura, na de escrita, na de escuta e na de fala, todas as notas têm que estar acima lá do que eles pedem. Então, se eu somasse minha prova de julho com a minha de setembro, eu já teria como ter passado. Mas como não dá pra somar, não deu certo de novo. Então... E daí a timeline, ela é engraçada, porque ela vai continuar, tipo assim, em setembro eu fiz a prova, daí em novembro eu falei, já vou fazer outra, porque eu tava muito perto de conseguir. Então eu fui lá pra minha terceira prova de francês, a segunda aqui no Canadá, né? E, de novo, não deu certo. E daí foi um momento bem, bem triste, assim, um momento tenso. Porque a gente tava a gente tava empolgado, assim, tipo, vai dar, a gente já tinha o inglês, a gente já tinha a experiência de trabalho também que pede, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e o francês parecia que não dava, assim, sempre tinha um empecilho. Nessa terceira prova, de novo, eu voltei com aquela nota 9 lá, igual à primeira prova, as outras eu melhorei bastante, mas essa eu não conseguia, que era de fala. Uma coisa que começou a impactar muito é porque quando faz a prova, né, pelo menos a minha visão de fora, ele tava fazendo francês, né, você faz a prova, falta muito, você até, tipo, estuda, né, mas você fala assim, tá, eu tô progredindo, mas no caso dele, uma coisa que começou a abalar muito, assim, a questão psicológica mesmo, sempre faltava coisa de... Faltava um ponto. Faltava um negócio ridículo, assim, né? Nas que era de múltipla escolha, sempre faltou ou uma ou duas questões. Sim. De, sei lá, 40 e poucas. E nessa de fala e escuta, sempre foi na de fala, né? Uhum. Na de fala sempre faltou um ponto. Ou tirava, tipo, 3 pontos acima, ou faltava um. Sim. Então tava sempre muito perto, era, tipo, literalmente um ponto. E daí eu lembro que ele, depois dessa prova em novembro, ele chegou, assim, quando saiu o resultado, ele... Não, eu dei uma balada bem forte. E daí, assim, ele chegou até a falar assim, não sei, não vai rolar. E... A gente chegou a cogitar, tipo, você cogitou, né? Eu cogitei. Fala, não, então deixa que eu tento. Eu falei, não, então vamos já tentar. Cheguei até aqui. Pô, já tô tão perto, daí eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 3 semanas sem estudar nada. Falei, não, vamos pensar com calma o que a gente quer. Daí já começou aquela sensação de, tipo, pô, não vai mais dar certo e tal. Mas daí teve essas... Acho que foi umas 2, 3 semanas, assim, que a gente ficou meio... Tirou um tempo, né, porque tem que ver, assim, um contexto como um todo, né? A gente chega aqui em Vancouver há pouquíssimo tempo, tinha faculdade numa língua que... Não é a nossa. Não é a nossa. Tava vivendo inglês, tudo. Vivendo inglês, que já era uma novidade, a cidade era novidade, a gente já estava começando a procurar emprego, acho que você já estava... Eu já estava trabalhando. Eu já estava trabalhando, então, assim, é um contexto desafiador como um todo, né? E eu lembro que depois dessa última prova, deu uma abalada. Eu não sei nada de francês, então aquela coisa assim, como é que eu ajudo, né? Eu lembro que daí eu comecei a... Sim, você criava umas histórias assim de chat GPT. Eu criava uma história, eu traduzia para o francês, eu colocava no áudio para ele escutar, porque a parte de falar e de escutar, para ele é o que mais pegava, né? Sim, então, porque assim, a parte de leitura e de escrita, para mim era mais fácil, assim. Mas até de escutar era fácil, mas não fácil, né? Mas, tipo, na prova, como é que ela funciona? A parte de escuta e de leitura é múltipla escolha. E daí a parte de escrita é uma redação lá, são 3 questões, né? E a parte de fala é com um professor, assim, um avaliador, e fica conversando e tal, são 3 questões diferentes. E essa parte é que mais me pegava, assim. Sim. Então, do jeito que eu conseguia, eu tentava ajudar ele e... Enfim, fomos nessa, né? A gente foi indo, e daí nessa época aí, foi em novembro, eu acho, essa última prova, né? Sim. E aí eu falei, vou marcar uma prova
mas eu não quero marcar tão perto. Eu acho que eu marquei pra fevereiro. Tenho quase certeza. Foi fevereiro. E aí eu falei, não, fevereiro de 2026 vai ser a minha última tentativa. Eu lembro que a gente conversou, eu falei, não, vai ser a última tentativa. Mas daí foi a vez que eu mais estudei na história, assim, eu acho. Eu acordava, tipo, 5 e pouco da manhã, eu tinha aula particular às 6 da manhã daqui, porque daí acho que era às 11 da manhã no Brasil, que era inverno, né? E aí eu fazia aula todos os dias, eu estudava todo dia, o tempo todo. E eu fazia simulado da prova, fazia tudo. E aí fui pra prova em fevereiro, mas tenso, porque, pô, uma pressão, assim, sentindo que eu sou obrigado a dar certo agora. Sim. Mas daí eu fui em fevereiro, daí beleza, fui lá, fiz a prova, daí eu saí da prova, tipo, quando sai da prova, sai com a nota já das de múltipla escolha, então, tipo, tinha ido muito bem nas de múltipla escolha, eu falei, meu Deus, foi muito bem. Mas daí, quando eu saí da parte da entrevista, eu saí mandando áudio, tipo, fui muito bem na múltipla escolha, mas eu acho que não vai dar de novo a parte de fala. Porque, tipo, a gente sente, assim, eu tava lá com a avaliadora e tal, e eu senti que dava umas travadas e tudo mais, só que, pô, é normal, né? É a terceira língua, quarta até, se considerar que, tipo, a gente teve um pouco de espanhol no colégio no Brasil. Então, é difícil, assim, não é aquela conversa com uma fluidez absurda igual a gente tá tendo agora em português, por exemplo. Até em inglês não seria essa fluidez toda. E era o francês, daí eu sentia que dava umas travadas e tal, e eu falei, puta. Mas eu lembro que na hora que eu tava indo embora da prova, a avaliadora falou que, tipo, antes de começar as questões, ela começou a conversar comigo já, e foi em francês, foi bom que foi soltando um pouco. E eu lembro que ela falou, a primeira vez fazendo a prova? Eu falei, não, é a quarta. Daí ela me olhou com uma cara de, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Daí eu expliquei o que faltou em cada uma das provas, né? Daí eu lembro que no final, depois que a gente fez toda a prova e tal, eu tava indo embora, me despedindo. Daí ela falou, fica tranquilo. Daí, só que mesmo assim eu fiquei com aquela, tipo assim, não sei se deu, porque eu dei umas travadinhas durante as respostas, né? Mas daí beleza, daí fiquei nessa tensão, umas 3 semanas até sair o resultado. Daí em março de 2026, comecinho de março, saiu o resultado da prova, daí finalmente a gente conseguiu a nota que precisava. Conseguiu Sim. até uns 3 pontinhos a mais aí na de fala, na de escrita, né? Sobrou um pouco de nota. Mas, pô, foi um período bem desafiador, assim, pra gente. Sim. E aí, logo em março, com a nota, o que a gente fez? A gente falou, pô, tem uma nota de francês, tem uma nota do inglês, temos já a validação, entre aspas, dos diplomas do Brasil, tudo, da faculdade lá, da pós-graduação, e tem uma experiência de trabalho que pede para essa categoria que a gente aplicou, que é a Federal Skilled Workers. E dentro dessa categoria a gente ainda classificou por sorteio de francês, porque o francês, além de agregar pontos, se você tem a nota mínima ali, que é essa que a gente estava buscando, ele te dá um sorteio específico, que a nota de corte é bem menor. Então, como a gente já tinha tudo, a gente falou, já vamos abrir o perfil logo. No dia que chegou a nota, eu lembro que a gente sentou, já abrimos o nosso perfil. E daí, depois que abre o perfil, não sei se vocês entendem certinho como é que funciona o Express Entry aqui, mas você tem o perfil lá aberto e fica aguardando um sorteio da sua categoria. Então a gente abriu o perfil no começo de março ali, né? Acho que foi antes do dia 10 de março a gente abriu o perfil. E eu lembro que uns 2 dias depois do seu aniversário, foi dia 21 de março, saiu o sorteio e a gente foi, convidado a aplicar para a residência permanente. Então saiu um sorteio lá, o nosso perfil se qualificou dentro do sorteio e a gente estava convidado a aplicar, que é o ITA que eles chamam, que é o Invitation to Apply. Chegou essa mensagem lá no nosso portal, né? E daí que a gente cometeu o maior erro. O maior erro que a gente cometeu foi nesse momento. Deu pra perceber que a gente estava um pouco ansiosos. E muito por conta de todo o processo, como foi. A gente tava tipo assim, meu Deus, finalmente deu certo, vamos fazer logo. A gente tava uma mistura de ansiedade com alívio feliz. A gente tava meio assim... Quanto tempo você tem depois que você foi convidado a aplicar para a residência permanente para enviar os documentos? 60 dias, se eu não me engano. A gente surtou. A gente sentou os dois e a gente começou a aplicar. Sim. A gente... Dia 21 saiu o sorteio, dia 26 a gente enviou tudo. Sim. Então foi literalmente o tempo da gente... Porque muita coisa precisava de tradução juramentada, né?
reunir os documentos e a gente simplesmente surtado, assim, sentou e foi meio que fazendo as coisas Por conta própria. por conta né? própria e, assim, meio que com pressa, parecia que a gente tava correndo, assim, né? Sim, parecia que tinha que enviar o quanto antes, É. sendo que tinha um prazo de 2 meses ali pra fazer com calma e tal, porque é um processo bem burocrático, com bastante detalhe. Sim. E a gente, não sei, no auge da ansiedade ali, a gente falou, meu Deus, saiu, vamos enviar logo e Sim. se livrar, entre aspas. A gente... Foi um erro bem grande. Foi um erro, então a gente quer pausar essa parte aqui no vídeo pra, mais uma vez, eu acho que todo o processo, acho que desde o começo, assim, você vir estudar, muita gente deixa tudo no Brasil, investe muito tempo, muito dinheiro para realizar esse sonho, ter essa experiência, né? E então não deixem de procurar uma ajuda de profissional na área, né? Então, assim, foi um erro muito grave, foi um erro que impactou muita coisa no nosso Sim. processo. E psicologicamente também impactou bastante. Abalou muito, eu acho E que por foi... que a gente tá falando que foi um erro, né? Só pra explicar. Porque a gente tá falando, pô, a gente aplicou rápido. Dia 26 de março a gente aplicou. Daí dia 11 de abril, eu tava chegando no meu trabalho, era o quê? 9 horas da manhã. Daí recebi a mensagem lá do portal da aplicação. Daí eu falei, pô, já? Que rápido. Falei, pô, a gente aplicou faz 2 semanas, os caras já estão mandando mensagem. Só que chega um e-mail e fala só que tem uma mensagem, de ter que entrar no portal pra ver. Daí na hora que eu sentei no trabalho, abri o computador, eu cliquei lá na mensagem, sua aplicação foi cancelada. Daí a gente falou, O baque. meu Deus. Tipo, eu gelei assim na hora, não sabia o que fazer. Daí eu abri pra ler os motivos. Daí o motivo tava lá que a aplicação estava incompleta. Tipo, um dos documentos foi enviado somente a tradução e não foi enviado o original junto no mesmo PDF. E assim, no momento, o que a gente achou? Tipo, ficou muito triste e a gente pensou, meu Deus, só faltou o original, eles podiam ter pedido pra gente enviar um documento que tá faltando. Mas não, aqui assim, não veio do jeito que eles solicitaram, tá cancelado. Então, por isso que a gente tá salientando o quanto foi um erro e o quão importante é ter uma pessoa especializada, uma consultoria por detrás, para fazer essa revisão de toda a documentação e acompanhar vocês no processo. Sim, e por isso que a gente recomenda tanto a SP Intercâmbio, a Fernanda e o time dela, porque... sim, porque parece meio besta, mas óbvio que a gente sabia que tinha que mandar o original, né? Mas no meio da correria ali... E é muito documento que se envia. É muito documento, é muita coisa. Esquecemos de anexar o original junto com a tradução. Sim, e eu lembro até do documento, que era o Certificado de Antecedentes Criminais do Brasil. Sim, então uma coisa simples, né? E pode parecer, eu consigo, nossa, óbvio que eu ia mandar o original. Gente, é muita coisa. É um processo que é muito burocrático, né? Então, peguem como aprendizado. Sim. E, enfim, né? Façam com um profissional. Sim. Então, assim, 11 de abril de 2025, aplicação cancelada. E baque total. Acho que deu até pra perceber que a gente deu uma sumida no canal na época, porque a gente literalmente, sei lá, baque emocional, baque de tudo. Vale lembrar que a gente tá falando de abril de 2025, meu curso acabou em agosto e eu tinha um ano de PGWP. Só que parece muito tempo. Mas a gente começou a ficar preocupado. A gente começou a ficar preocupado porque... Não tava tendo sorteio, né? Mas antes disso, tipo, parou de ter sorteio de francês, né? É uma coisa que tinha todo mês, né? Todo mês tinha sorteio. Daí a partir de abril parou. Parou todos os sorteios. E ao mesmo tempo, depois que você é sorteado, não é assim, semana que vem chegou. É um processo. É um processo lento. Vocês vão ver. Vocês vão ver que é um processo lento. Então a gente começou a ficar nervoso, né? Que não ia dar tempo, porque a Ana só tinha, bem dizer, até agosto de 2026, que é esse ano agora. Na nossa cabeça era esse o prazo, né? E aí a gente tava, meu Deus, não sei se vai dar agora. E daí logo, tipo, dia 11 ele cancelou tudo, né? E daí, ainda em abril, acho que foi lá pelo dia 25, a gente já abriu um novo perfil pra ter lá, porque depois que cancela a aplicação, aquele perfil já não serve mais de nada. Então tem que abrir um novo perfil, anexar lá os documentos, não anexar os documentos, só um ou outro, e ficar lá no aguardo, né? Esperar um novo sorteio pra ver se vai ser qualificado. Sim, e nisso a gente já estava em contato com a Fernanda e ela falou assim, quando sair o sorteio,
Avisa. dá um toque e daí a gente contratou, a gente fez com ela a A revisão de todos os documentos, documentos. enfim, daí a gente fez certinho dessa vez, mas a gente estava esperando sair um novo sorteio. Então... E não saía, né? E não saía. Demorou tanto entre cancelar e o novo sorteio que deu tempo de você se formar. Sim. Então, me formei, tipo assim, acabaram minhas aulas em agosto. Em setembro, eu consegui, acho que, pegar o documento. Eu, inclusive, fui na KPU, pedi pra... agilizar todo o processo. Pra você ter seu diploma antes, pra gente conseguir anexar e... não sei se... A gente não explicou direito como funciona o Express Entry, mas a gente explicou num vídeo com a Fernanda, que a gente pode deixar aqui no final do vídeo, se vocês quiserem assistir. Mas educação conta pontos no Express Entry. Então a Ana tendo se formado aqui, a gente tentou acelerar para pegar o diploma dela, para contar mais alguns pontinhos no nosso perfil e caso saísse um sorteio, sei lá, bem no nosso corte, se a gente tivesse um pouquinho acima, ia ajudar. A gente tava com medo, porque o que acontece? Assim, normalmente, os sorteios que acontecem no começo do ano têm as notas menores, porque eles têm mais candidatos que eles podem chamar, do que no final do ano, né? Então vai aumentando as notas conforme vai se aproximando do final do ano. A gente tá falando ali de setembro. Que eu lembro que o sorteio que a gente pegou no começo do ano foi 379 pontos só para francês. Quem acompanha um pouco do Express Entry sabe o quão baixo é isso, porque na época tava mais de 500 o sorteio sem ser do francês, né? Sim. Então a gente tava com muito medo de chegar e subir para uns 450, e daí a gente ficaria de fora com certeza, assim, a gente tinha 430 pontos, eu acho, por aí. Por aí. Então, enfim, a gente já tava em contato com a Fernanda, esperando sair um sorteio, e... Daí dia 4 de setembro a gente recebeu o novo sorteio, daí. Isso. Daí deu aquele alívio de tipo, meu Deus, a gente tinha fomos nota, sorteados, recebemos o convite para aplicar, então vamos correr pra Fernanda e ver tudo de documentação, mandar tudo certinho. E daí, a gente só enviou em outubro, né? A gente ficou mais de um mês para enviar os documentos dessa vez, e não foi só 5 dias correndo. Não. Mas foi sempre um bate-bola com a Fernanda. Eu lembro que vários documentos, tipo a carta de comprovação minha do trabalho lá do Brasil. Ela falou, essa carta ficou meio vaga, assim, consegui falar com o pessoal lá para refazer e, tipo, adicionar tal e tal informação para ficar mais completo. Acho que não só vaga... tava faltando mesmo informação. Sim. Tava faltando informação. Então, assim, imagina, se a gente tivesse feito de novo, era mais um pepino, porque a Fernanda tem experiência e ela sabe exatamente o que eles querem ver, né? Sim. Então, eu acho que quando ela disse dessa carta, eles refizeram certinho, com cada detalhezinho que precisava ter. Eu acho que foi, assim, muito importante. Foi. E sem falar, tipo, de todos os documentos, ela checava, tipo, o que precisa estar em cada PDF, que tinha coisa que tinha que agrupar em alguns PDFs, ela, fez todo esse processo aí com a gente e valeu super a pena, assim. Sim. Então, o que acontece? A gente enviou... Não, dia 17 de outubro, acho que a gente enviou tudo, né? A gente enviou a nossa aplicação dia 17 de outubro de 2025. Sim. Com todos os documentos revisados, tudo. A gente falou com a Fernanda uns 2 dias antes, eu acho, a gente fez a reunião lá com ela. Então, daí enviou tudo. Pra recapitular, 4 de setembro a gente teve o sorteio, a gente foi chamado, dia 17 de outubro enviamos a nossa aplicação com tudo, né? Dia 27 de outubro chegou um e-mail, daí, imagina, a gente já tava com aquela experiência horrível, chegou o e-mail, eu lembro que o pessoal falou assim, chegou o e-mail, a gente tremeu na base. Sim, porque a última vez, em 15 dias, chegou um e-mail também, só que era um e-mail cancelando a aplicação. E a gente sabia que não é pra, tipo, em 15 dias vir um já aprovando, né? Então chegou um e-mail, daí a gente falou, meu Deus, deve ter cancelado, alguma coisa a gente fez errado de novo. Mas não. Assim, só porque a gente tava, né, maluco. Mas era um e-mail falando da biometria, né? Que a gente tinha que agendar pra coletar nossas biometrias, tirar uma foto, pra realmente começar a dar o andamento do processo da aplicação da residência. Então, daí depois da biometria, que foi 27 de outubro, foi questão de ansiedade e esperar. Sim, foi um momento de bastante ansiedade pra gente, porque a gente tinha dado um passo a mais no processo do que da outra vez, só que como a gente teve toda aquela experiência de cancelar uma aplicação de antes, a gente tava com uma ansiedade muito grande, assim, com um certo medo até de dar errado, né? Então, desde outubro aí até começo de janeiro de 2026. A nossa próxima notificação, nossa próxima etapa foi dia 13 de janeiro, que a gente recebeu uma mensagem no portal solicitando mais documentos que comprovasse a experiência do Pedro no trabalho.
né? Ou seja, a gente mandou uma carta lá, assinada pelo pessoal do trabalho e tudo, conforme tem que ser, a Fernanda ajudou com a gente nessa carta e tudo mais. Porém, eles falaram, tá, tem uma carta aqui, mas e aí, cadê os olerites, cadê os informes de rendimento, cadê os extratos bancários para realmente comprovar que o salário que estava escrito na carta, tudo que a gente escreveu na carta era verdade, né? Então eles pediram isso e falaram assim, 10 dias para vocês enviarem esses documentos. E eu não tinha os documentos. E daí entrou aquela situação de caos, assim, eu ligando pro pessoal lá da empresa, falando, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Meus colegas de trabalho lá, tinha 2 que estavam de férias ainda, que eram os que eu mais conseguia acessar rápido, assim, eu falei, meu Deus, vai ser difícil. Mas no fim consegui os documentos bem rápido, mas tipo, não precisava só do documento, eu precisava mandar para traduzir, tradução juramentada, que demorava mais 3 dias úteis, porque era muito documento. Mas no fim deu bem certinho, assim, um dia antes do prazo que eles pediram, eu consegui enviar todos os documentos. Mas foi um sufoco, assim, também, né? Tipo, o que a gente quer mostrar aqui é que não foi nada simples, o processo inteiro ele tem detalhes, então foi sufocante, assim, foi bem Sim. Bem Então, caótico. 13 de janeiro eles pediram mais confirmação do trabalho que o Pedro colocou como experiência, né? Sim. Precisava. E daí, dia 6 de fevereiro, foi gerado o nosso acesso no portal de residência permanente, né? Para comprovar endereço e enviar a foto que seria a foto do cartão do Pierre, né? Sim. É um bom sinal, mas ainda não era Não nenhuma é a confirmação, garantia, né? Mas tipo assim, é aquele quase lá. Você é quase lá. Você tá quase aceito, mas confirma o seu endereço pra gente ver tudo certinho e a gente ainda Sim. vai debater. E Isso foi dia 6, né? isso foi dia 6. E dia 27 de fevereiro, a gente finalmente recebeu a nossa confirmação que o nosso processo foi aceito. E daí a gente quer a confirmação eletrônica, né? Que chama EcoPR. A gente recebeu isso lá nesse portal, que é um portal separado, né? Que é esse mesmo portal que confirma o endereço e envia a foto pro cartão. Lá, tipo, recebemos uma notificação, a gente abriu e tava lá, tipo, sua aplicação foi aceita e faça o download da sua confirmação de residência permanente, que é o EcoPR. E com esse EcoPR, a nossa vida aqui, tipo, mudou, né? Tipo, a gente é residente permanente, porém, a gente não podia sair do país, porque ele não serve para viagem. Então... Mas era o único detalhe. Como a gente não tinha plano de sair do país, pra gente já era assim, né? Ok. Daí com isso a gente já podia tirar nosso SIN number novo e tudo mais. Sim, então já começou todo o processo burocrático, atualizou no trabalho, liberou tudo, assim. A gente tem agora os mesmos direitos de um cidadão, menos o voto e outro detalhe, assim, né? Sim. Então é isso, dia 27 a gente recebeu a confirmação com o nosso EcoPR e agora recente, dia 14 de abril... Faz 2 semanas. 2 semanas atrás a gente recebeu o cartão aqui em casa. Então agora... O processo foi finalizado com sucesso, né? Com sucesso. A gente pode... Uma montanha-russa de emoções. De emoções. Mas esse é um pouco aí da nossa timeline. E é burocracia, mexe bastante com o sentimento, assim, também, porque a gente... Quer fazer dar certo, né? Quer fazer dar certo e a cada obstáculo, assim, no caminho, vai dando uma desanimada, não dá pra falar que não. Mas é importante aí, tipo, ver que o importante é não desistir, assim, e tentar entender o que tá dando errado, né? Porque, pelo menos eu ali nas 4 provas de francês, nas primeiras 3, eu tava tão perto que eu não queria entender o que tava faltando. Tipo, eu sabia, falta um ponto. Então eu só continuava a mesma rotininha e nunca dava certo. Então, às vezes, é tentar, tipo, sentar, dar uma respirada, pausa umas 2, 3 semanas que a gente fez lá em novembro. E daí pensa, tipo, qual vai ser o plano e foca nisso que dá certo, assim. E atualmente ainda, né, o francês está sendo uma bela porta de entrada aí pro Canadá. Tem quem concorda, quem não concorda. A gente, em vez de querer concordar ou discordar, a gente só falou, é isso que estão querendo, então é isso que a gente vai ter e vamos atrás, né? Então essa é a nossa dica aí pra vocês. Não é fácil, a gente não tinha conexão, o Pedro, né, que foi quem aprendeu francês, nenhuma conexão com o francês. Zero. Foi literalmente do zero. Mas, enfim, a gente Deu certo, né? A gente fez acontecer do jeito que dava.
E daí eu acho que também explica um pouco, né, porque que a gente às vezes estava muito intenso no canal e gravando vídeo, daí a gente dava uma sumida. Porque... Sim, até esse ano agora, tipo, que a gente postou um vídeo em janeiro e depois ficou sumido por 3 meses. Foi bem essa reta final aqui, que a gente recebeu a mensagem do portal pedindo mais documentos. E desde que veio esses mais documentos, a gente falou, meu Deus. A gente não conseguia pensar em mais nada. A gente acordava atualizando o portal, dormia atualizando o portal. Sim. A gente só falava sobre isso. A gente chegava em casa, a gente olhava, chegou algum e-mail. Sim. E daí, então, tipo, a gente não tinha nem pique, assim, pra chegar e gravar um vídeo sobre algum outro assunto, porque a nossa cabeça só tava focada nisso. E enquanto não saía, não liberava as informações, a gente não conseguia gravar nada, então... Enfim, mas agora a gente tá mais calmo. Tá mais tranquilo, estamos de volta aí pro canal. Estamos de volta. Muito felizes com a novidade, né? Muito felizes, E a gente espera também que o vídeo tenha ajudado. Se tiverem dúvidas, que a gente saiba responder, a gente pode ajudar também, tanto no Instagram, que a gente vai deixar aqui embaixo, quanto aqui pelos comentários do YouTube. Sim, mas, de novo, esse foi o caminho que a gente encontrou pro nosso processo, mas a gente só tá relatando o que a gente, nossa experiência. Mas se você tá em dúvida com o seu cenário, o que você consegue, chama a Fernanda. Quer fazer uma consultoria para entender melhor as opções, né? Chama a Fernanda, SP Intercâmbio. Francês é o meu caminho? Não é meu caminho? Às vezes tem outros meios, outros sorteios específicos de áreas em demanda. Exatamente. Tem bastante caminho aí pro Canadá ainda. Então, é isso. Não deixem de procurar, né, entender o que faz mais sentido para vocês. E o que a gente conseguir responder referente à nossa experiência aqui, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir, comentar. E estamos de volta. A gente quer trazer mais outros assuntos que vocês estão pedindo pra gente. A gente sempre falava, não, a gente vai gravar. Só que a gente tava nesse período sem gravar nada, por conta disso que a gente explicou. Mas agora a gente vai gravar os conteúdos que estavam pedindo aí pra gente. E espero que ajude todo mundo que tem essa ideia de morar aqui um dia, né? Sim. Espero que tenha dado pra entender, meio confuso. Até pra gente também, vivendo isso aqui, foi confuso também. Mas é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.